milagre do deputado. Mas seu tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Se você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Olá, iniciamos mais uma edição do programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira, 8h30 da noite. Eu, Marcos Demário, Ronaldo Gomes, que já está aí na tela, estamos aqui com você para tratarmos de um tema educacional, sempre na visão do Espiritismo, e rogando ao nosso Mestre Jesus bênçãos sobre todos nós. Nosso programa é ao vivo e você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e enviar a sua mensagem, fazer uma pergunta e nós estaremos aqui justamente para interagir com você. Olha aí na tela, já estão aí os dois telefones do WhatsApp, Facebook e YouTube para a sua participação. Ronaldo, seja bem-vindo, um grande abraço a você, sua saudação aos nossos telespectadores. Muita paz, boa noite a todos, o carinho e a atenção de sempre, que Jesus nos inspire cada vez mais, eu e Marcos, para prosseguirmos aqui com essa divulgação e esclarecimentos. Muita paz e gratidão. Hoje, 22 de agosto de 2022, nós abrimos aqui pela Web Rádio Estação da Luz uma semana de homenagens ao nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Ele nasceu ou reencarnou em 29 de agosto de 1931, em Riacho do Sangue, Ceará, vindo a desencarnar em 11 de abril de 1900. Então, nós temos essa semana, que vai até o dia 29, que normalmente o movimento espírita utiliza para homenagear Bezerra de Menezes, que é conhecido como o médico dos pobres. E hoje nós vamos aqui focar no Bezerra de Menezes desencarnado. É isso mesmo. Nós vamos falar dele também encarnado, né? Vamos dar algumas colocações aqui sobre a vida e obra dele, mas, na verdade, o foco aqui hoje do programa é o Bezerra desencarnado, porque desencarnado ele enviou inúmeras mensagens através tanto do Chico Xavier quanto do Divaldo Franco. E, justamente, nós vamos utilizar um texto dele voltado para a educação, retirado deste livro que vai aparecer aí na tela agora. Aqui, ó. É o livro Compromissos Iluminativos, do Espírito Bezerra de Menezes, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Deste livro, nós vamos utilizar a mensagem com o título
Criança e Futuro. A nossa Glória Maria, boa noite, Glória. Um grande abraço a você, querida companheira dos trabalhos espíritas. Mas antes de nós focarmos a mensagem, fazemos a leitura dela com o título Criança e Futuro. Vamos lembrar, né, Ronaldo, que o nosso Bezerra de Menezes, apesar de ser cearense, com 20 anos de idade, ele se radicou na cidade do Rio de Janeiro, onde vai se formar em medicina. E é aí que ele vai, realmente, com o tempo, ficar muito conhecido. Depois ele vai enveredar pela política. Se fosse nos dias atuais, ele seria deputado federal. Tanto que a nossa Câmara Nacional já o homenageou. Ele faz parte da galeria lá dos deputados. Aliás, ele é o número 33 da galeria na Câmara Federal. E foi também espírita, palestrante, e um homem que ficou muito, mas muito conhecido, não apenas no Rio de Janeiro, mas nacionalmente. Ronaldo, olhando a vida e obra do Bezerra de Menezes, o que é que ele chama mais atenção? Seu microfone, Ronaldo. Perdão. Você falou aí dos 20 anos, mas olha, a Wikipedia, que é um dos melhores também biografia para que possamos interagir, até porque está sempre sendo atualizado, olha, me surpreendeu aqui no Wikipedia. Quem quiser, vai lá e vai no Wikipedia, que você vai encontrar uma biografia maravilhosa e, o que é mais importante, bem objetivo. Então, Marcos, aos 7 anos de idade, ingressou na escola pública da Vila do Frade, adjacente do Riacho, atual Jaguaratema, onde aprendeu os princípios da educação elementar. Nós temos que falar sobre educação, porque não tem como. Então, olha que bacana esse espírito já reencarnado. Você falou em relação ao desencarno. Eu quero chegar aqui na reencarnação, porque nós vamos chegar lá na parte espiritual dele. Eu fico imaginando a época dele, 1838. Imagina essa alma ali, porque no decorrer da biografia, nós vamos ver que ele já tinha uma desenvoltura espiritual de conhecimento, inteligência fenomenal. Agora, mais do que isso, moralmente falando, Marcos. Porque isso é que é preciso a gente despertar para o que tudo que nós falamos até os dias de segunda-feira passada sobre educação, o aspecto moral, do espírito, etc. E ele, em 42, como consequência de perseguições políticas e dificuldades financeiras, sua família mudou-se para a antiga vila de maioridade, na Serra do Martins. O que eu quero dizer com isso? Olha a mudança brusca de uma educação numa escola e tem que sair por razões políticas, muda-se para uma outra cidade. Isso tudo influencia por demais em qualquer aspecto educacional de uma criança, de um ser que está ali naquele momento, com a sede de aprender. Olha só as dificuldades já passadas por ele quando criança. Isso não tem nada a ver, Marcos, com o que nós queremos falar sobre a vida de Bezerra em relação à educação? Claro que tem, Ronaldo, nós sabemos disso, né? Hoje, nós temos a realidade, por exemplo, dos casais que se separam, né, ou às vezes mudam de cidade, e a criança está numa escola, tem que sair daquela escola, vai para outra escola, e nós temos que lembrar que a escola ela tem um papel fundamental, muito grande, na socialização da criança, na criança aprender a conviver com os outros. E aí, vamos nos colocar no lugar dela. Ela está se enturmando, está entendendo a escola, as professoras, os colegas, pegando o ritmo. Aí, no ano seguinte, escola nova. Vai começar tudo outra vez, porque perdeu todo o contato que tinha, começa outra vez. E muitas vezes a criança leva um choque com isso, até ela gostar da nova escola, né, os novos coleguinhas, essa coisa toda. Muito bem, aí engrenou. Ok? Conseguiu engrenar e está indo. Mas aí, confusão entre o pai e a mãe, ou isso, ou aquele, coisa e tal, aí fala assim, muda tudo.
Aí, no outro ano, vai para uma terceira escola. Gente, isso é muito prejudicial à criança. Nós imaginamos aqui o nosso Bezerra de Menezes, numa época em que a educação no Brasil era muito precária, né, encontrar escolas era uma coisa muito precária, ainda mais pelo interior do Brasil, o interior ali do Ceará, o quanto ele não sofreu com toda essa mudança, até porque a família, quando ele nasceu, a família estava bem de vida, o pai dele era muito bem visto nos negócios, né? Mas os problemas lá de política do sertão cearense, né? Aí levaram a ele ter que sair daqui, sair dali, e eles foram para a pobreza, na verdade. Foi isso que acabou acontecendo, né? Então, realmente, os pais de hoje têm que tomar muito cuidado, porque a criança sofre, sim, e isso pode repercutir para o resto da vida dela. Mas olha que interessante. Em 38, em 42, em consequência das perseguições, como nós falamos, há essa mudança toda e ele vai para a antiga Vila de Maioridade, na Serra do Martins, onde o jovem, então, com 11 anos, olha só, foi matriculado na aula pública de latim. Após 2 anos, Marcos, ele atuava como professor substituto. Olha que interessante, que apesar de toda essa turbulência, ele conseguiu superar, talvez por ser um espírito já evoluído, não sei, com grau de evolução, não sei. É o que o Marcos acabou de dizer e nós temos que entender. Tudo são consequências que vai mexer de uma maneira ou de outra com o desenvolvimento, mas que ele conseguiu superar. Porque, olha só, 1842, 11 anos de idade, 2 anos depois, 13 anos, ele se torna professor substituto. Já dá para imaginarmos isso? Aí, em 46, olha só, em 46, a família retornou à província do Ceará, fixando residência na capital, em Fortaleza. Bezerra foi matriculado no Liceu do Ceará, onde concluiu os estudos preparatórios. Olha que interessante, sai e volta, mas ele permaneceu focado em seus estudos. E eu estou colocando isso porque ele vai se tornar, então, o médico. Não é isso? Em 51, ano do falecimento do seu pai, mudou-se para o Rio de Janeiro. E aí é que começa a trajetória dele, vamos dizer assim, tanto da vida material como da vida espiritual, que ele vai conseguindo aí. Ele vai para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E em novembro do ano seguinte, ingressou como residente no Hospital de Santa... Gente, olha como uma coisa... Eu estou falando de 51, 46, a idade dele está ali, ó, 13, 14, 18, 20 anos já. Marcos, não tem como negar que é um espírito já com uma certa envergadura. Não estou aqui para fazer mensurar aqui, fazer uma medição de grau. Mas era um espírito que veio se declinando já de uma missão aqui na Terra. Podemos dizer assim? Podemos, Ronaldo, com certeza, sem nenhuma dúvida. Mas destaco aí também, nessa biografia dele, você vê que, apesar dos problemas sociais e econômicos da família, você percebe que a família, mesmo nos seus deslocamentos, sempre providenciou que ele estivesse numa escola. Então, isso é muito importante, porque nós vemos que os pais do Bezerra de Menezes estavam preocupados com a educação dele. Então, não descuraram disso. Claro que isso o ajudou. Mas, diante de todos esses deslocamentos, de toda essa situação, sem dúvida, nós vemos aí, sim, o espírito que já trouxe consigo essa força de vontade de superar as adversidades, de realizar os seus aprendizados e conseguir superar tudo isso com sacrifício, porque, vamos ressaltar isso, né, Ronaldo? Com sacrifício, ele também viajou para o Rio de Janeiro, porque ele não estava com todo o dinheiro no bolso, não, para fazer o curso, essa coisa toda. Como se diz atualmente, aqui no Rio de Janeiro, de onde nós estamos falando, ele passou muitos perrengues na sua vida de estudante de medicina, até finalmente conseguir a sua formação e ter o seu primeiro emprego.
Então, era um espírito de escola, sem nenhuma dúvida. E aí, o que falar de Bezerra não parece nada, mas é uma biografia rica em detalhes. Eu gostaria até de, por exemplo, aqui, olha, ele foi vereador, ele teve um primeiro mandato em 1861 e depois um segundo mandato em 1864 a 1868. E presidente da Federação Espírita, Marcos. Mas antes dessa, tem na biografia esse marco dessa transição dele, da vida dele para a aceitação do Espiritismo? Ah, tem. É muito interessante, né, essa história. Bezerra de Menezes sempre foi um coração bondoso, né? A bondade, a amorosidade já lhe pertenciam, mas ele não tinha uma religião declarada, né? Ele nunca se declarou católico, evangélico, não, ele não tinha essa declaração. Era um cristão, um homem coração. E ele, porque ele era o seguinte, ele era muito desprendido dos bens materiais e ajudava toda e qualquer pessoa que precisava de ajuda, e isso levava até os recursos dele, né? A nossa Glória Maria participando aí novamente, né? Quando se tem um foco verdadeiro, não existem obstáculos. É verdade, Glória, sem dúvida alguma. E aí o Bezerra, foi interessante, teve um dia que ele estava saindo do seu consultório para ir para casa. Naquela época, pegava o bonde, né? Ele morava na Tijuca. Então, ele estava esperando o bonde e ele encontra com um amigo dele, que era também médico, que é o doutor Joaquim Travassos. Joaquim Travassos foi o primeiro tradutor de O Livro dos Espíritos, do francês para o português. Eles começam a conversar e o Travassos estava com um exemplar dessa edição do Livro dos Espíritos. Pegou e presenteou o Bezerra. Toma aí o livro para você ler. Bezerra agradeceu, o bonde veio, Bezerra pegou o bonde e, para não ficar olhando, né, para as paisagens, já que ele estava com o livro na mão, ele resolveu, então, começar a folhear aquele livro que tinha esse título curioso, O Livro dos Espíritos, de um tal de Allan Kardec. E ele começou a ler. Segundo o depoimento dele mesmo, conforme ele começou a ler, ele foi encontrando as respostas às suas dúvidas e também encontrou ali os seus anseios e o que ele já pensava, ele já vinha pensando sobre a vida, essa questão da imortalidade da alma, e ele mergulhou na leitura, até chegar em casa e devorou o livro naquela noite. E é aí que ele vai se tornar espírita, e depois ele vai fazer uma conferência que ficou famosíssima, porque ele já era um médico conceituado, muito conhecido, e nessa conferência ele faz a declaração de viva voz que, a partir dali, ele era espírita. Bom, Ronaldo, dá para imaginar o escândalo, né, que deve ter sido isso, né? Porque naquela época, os famosos que se declaravam espíritas eram considerados loucos, né? Estavam delirando, só podia... O Bezerra só pode... Ronaldo, capa... Não, o Bezerra está delirando, não é? Essa história aí, que agora ele acredita na comunicação dos mortos. Ronaldo, eu gostava tanto dele, mas agora acho que vou ter que cortar a amizade. E fazendo parte da academia, como ele fazia, imagino que ele não sofreu. Nós estamos falando de quê? 1800 e alguma coisa, gente. Não é... Nos dias de hoje já sofremos com algumas coisas, tem essas perseguições, não é só porque é espírita, não, até não sendo espírita. Então, imagino naquela época que ele não tenha que ter ficado até calado, mas com a ação, né? Ficou calado, mas agindo, porque os exemplos dele são inúmeros. Tem um aqui do relato do anel. Você conhece a história, Marcos? Tem como você falar? Essa história é famosa, né? Essa aí é... Olha, que desprendimento, meu Deus do céu, né? Realmente, Bezerra é impressionante. Então, nós podemos imaginar, né, que ele, dando as suas consultas, ele fazia questão de atender as pessoas mais pobres, ele atende, né, uma senhora com seu filho, né? E aí ele dá uma receita para ela e ela olha para ele, né? Tudo bem, doutor, mas não tenho dinheiro. Eu não tenho como aviar essa receita. Não... Aí, o que ele faz? Ele
pega a carteira dele, mas a carteira estava vazia. Aí ele tateia os bolsos e também não encontra nada, porque ele era tão desprendido e saía dando, ele não cobrava muito das consultas, ele nem recebia. E aí ele, naquela situação, meu Deus, né? Como é que eu vou fazer aqui? Eu não posso deixar ela sair do consultório sem nada. Né? Que adianta ela sair daqui com a receita na mão se ela não vai poder providenciar os remédios? Verdade. E aí ele bate os olhos na mão dele e vê o anel de formatura dele, que ele sempre levou, sempre carregou, e ele não pensou duas vezes, ele tirou o anel do dedo, colocou na mão dela, olha, este anel é valioso, tá? Vai lá no joalheiro, vende e você vai preparar, então, os remédios. Realmente, é um desprendimento, né? É o amor ao próximo, a caridade, realmente, falando nessa ação, realmente, que é um exemplo para nós. E aí vem uma frase aqui, diz assim, o médico verdadeiro é isto, não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto, no que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mau caminho o tempo, ficar perto ou longe do morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Isso é muito forte, Marcos. Muito. Infelizmente, não é só a profissão de médico. Nós vemos isso em todas as profissões, não importa qual. Nós vemos isso. Essa importância da dedicação, da empatia, de pensar sempre no bem do outro e da coletividade. Esse é o papel do ser humano, com os valores éticos, morais, em relação à vida que pede, que Jesus preconizou em toda a sua vida, nessa referência de exemplificando para nós, é claro, para ser mais objetivo, que foi a vida de Jesus em prol do próximo, do amor a Deus, e amar, independente de ódio, de tal, se colocar, se posicionar, mas sem a devida guerra de palavras e de ideologias que nós vivemos hoje. E nunca dividia, a não ser tarefas, sempre multiplicando, como Jesus fez. Agora, ele teve a trajetória política, que foi também belíssima. Se você tem algum relato sobre esse aspecto também? Na política, Bezerra foi abolicionista, ele lutou pelos escravos, tá? Fez discursos veementes, escreveu muito também em relação a isso, porque ele era um político humanista, consciente do seu dever de representante do povo, daqueles que o elegeram. É por isso que ele recebeu homenagem da Câmara Federal em Brasília, né? Então, os nossos deputados federais fizeram, na década de 1990, toda uma homenagem a ele, porque ele foi um grande deputado. Na época, vamos entender isso, né? Lembremos que, na época, o Brasil era império e a capital era na cidade do Rio de Janeiro, tá? E não existia a figura do Congresso Nacional com a Câmara dos Deputados e o Senado. Era diferente a configuração na época do Segundo Império. Então, o cargo que ele exerceu é comparado, né, na sequência, justamente ao cargo que hoje é o do deputado federal. Então, ele recebeu toda uma homenagem por ter sido, então, um deputado humanista, abolicionista, extremamente consciente, sempre do lado da verdade. E, na verdade, Ronaldo, o Bezerra de Menezes é um exemplo para todos os nossos políticos de como deve exercer a legislatura sempre a benefício do povo. E está aqui, ó, aqui diz que durante a campanha, só um parênteses aí, ele é chamado anteriormente, como você colocou, do Anel e várias outras ações que ele fazia de ajuda, às vezes perder a noite de sono,
E diz também a biografia que um dos filhos estava adoentado e alguém bate a porta e chovia e estava precisando que ele atendesse um filho, não é isso? Dessa senhora, desse senhor, mas o filho dele também estava doente. E olha que interessante, com febre. Você conhece a história? Conheço. Ele é chamado do pai dos pobres, não é isso? Ele fica com essa fama do pai dos pobres. Então faz esse relato que depois eu continuo aqui sobre esse aspecto da atividade dele na política, só para retratar mais aí. Eu já tinha lembrado dessa história aqui. E, olha, nós temos que aprender com o Evangelho e com o Espiritismo a fé em Deus. E Bezerra tinha isso. E, de fato, ele estava com um filho muito adoentado, e ele, como médico, já estava tratando do próprio filho, e ele estava junto da esposa, acompanhando o filho, já em casa, já à noite, quando batem à porta. Ele vai atender. E é uma pessoa implorando o socorro dele como médico. Ele pede para a pessoa aguardar, volta lá para dentro da casa, vai até o quarto, a esposa está lá sentada, aguardando o retorno dele, e ele diz assim, olha, eu vou ter que sair para atender uma pessoa. E ela, como mãe, naquela hora, né, mas o nosso filho, né? Se você vai sair, você é o médico, né? Ele disse, não, mas eu vou deixá-lo com o melhor médico que existe, Jesus. Vamos aqui agora fazer uma oração e vamos entregar o nosso filho a Jesus. Então, eles oram, e depois da oração, ele pega a maleta dele e fala, vou fazer o atendimento, depois eu retorno. Confiemos. E aí ele sai para fazer o atendimento. Horas depois, quando ele retorna, ele, claro, ele está um tanto quanto aflito, ele não sabe o que aconteceu, isso é natural. Ele retorna, entra em casa e dá de cara com a esposa, sorridente, e aí ele falou, e aí, nosso filho, acabou a febre, já tomou uma sopa, já está conversando, e aí ele fala, viu, eu não disse, Jesus é muito mais do que eu, né? Então, porque eu já não podia fazer mais nada, essa que era a verdade. Então, eu entreguei ao médico superior. É impressionante. Isso é fé, confiar. Quem vê você falar acha que ele largou o filho. Não, não é largar. Ele tem que fazer o atendimento. Até porque o que ele podia ter feito, ele fez como médico ali no momento. A que surge uma problemática superior à sua vontade, à lei, porque ele precisa atender como médico, apesar de ser o filho dele, que ele estava fazendo todo o atendimento. Mas aí vem a fé e a confiança. E que Jesus ensinou isso também. Mas aí, voltando àquele aspecto da política, e que você falou da parte da abolição, ele tem uma coisa aqui, onde não só defende a liberdade dos escravos, mas também a inserção e adaptação dos mesmos na sociedade por meio da educação. Marcos, olha que visionário ele já era naquela época. É inclusão, é uma inclusão social, ou não? Claro, porque o grande problema que aconteceu com a abolição da escravatura é que o governo não seguiu as palavras do Bezerra de Menezes, né? Porque essa inclusão social não foi realizada. Essa é que é a verdade. E o Bezerra já conclamava quanto a isso. Não apenas lá no palanque ali como deputado, mas, que é outra faceta dele, nas páginas do jornal O País, que era um jornal de grande circulação no Império Brasileiro, na época, jornal muito famoso, e ele, inclusive, ele assinava com um pseudônimo, né, que era o Max, ele assinava as crônicas no jornal O País, e nessas crônicas ele mostrava também essa visão dele, essa visão social, humanista, defendendo todas essas ideias. Então, ele defendia essas ideias como deputado, e também como escritor através das crônicas no jornal O País. Agora, tem aqui, Marcos, uma literatura vasta, né? Ele foi redator da Reforma, a Reforma, órgão liberal no município neutro.
Ele tem também redator do jornal Sentinela à Liberdade, escreveu também outras obras, como A Casa Assombrada, A Loucura sob Novo Prisma. Aliás, essa é né, A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, Casamento e Mortalha, Pérola Negra, Lázaro Leproso. Marcos, o que você tem a dizer aí? Principalmente aqui, A Loucura sob Novo Prisma. Essa é uma obra fantástica, né? É um clássico da literatura médica e espírita. E ele foi aqui no Brasil, o Bezerra de Menezes foi pioneiro nessa área, desses estudos psiquiátricos, foi um dos pioneiros, né? E é uma obra que até hoje ela merece ser lida, ela é publicada pela Federação Espírita Brasileira, e realmente, naquela época ele mostra, ele demonstra nessa obra, né, ele demonstra que a chamada loucura, né, que como se falava de uma forma geral sobre os transtornos mentais, que ela podia ter, inclusive, a causa espiritual. E ele traz vários exemplos dentro dos estudos mesmo que ele realizava. E então ele foi um grande pioneiro nessa área também. Não, embora a psiquiatria não fosse a especialidade dele. Sim, mas médico. O próprio espiritismo o levou a essa área. Sim. Agora, me permita aí olha só, nós vamos dar continuidade segunda-feira sobre o Bezerra de Menezes. Não há como. Merece, né? Não tem como fugir disso. Vamos lá. Nós estamos falando de que ano mesmo sobre a loucura aqui, no caso? 1800 e alguma coisa, porque ele faleceu em desencarne em 1900, concorda comigo? Sim, é final do século XIX, né? Vamos ser sinceros. Como era visto a loucura naquela época? Que maior dificuldade. E aí já tem o espiritismo com aquela visão que hoje... Vamos fazer um parâmetro. Eu acho que é importante isso. E Bezerra já tinha essa visão como médico na época, como você colocou, apesar de não ser, né, tá ligado à psiquiatria, mas o espiritismo levou, com certeza, a essa visão. A loucura naquela época era muito mal entendida. Nós devemos os primeiros estudos a esse respeito a alguns médicos franceses. Um deles, muito conhecido, que é o doutor Pinel. É médico mesmo, tá? Quando se fala, manda lá para o Pinel. Pinel é o nome desse médico psiquiatra francês. O doutor Broca, entre outros, que fizeram os primeiros estudos, as primeiras classificações sobre os transtornos mentais. Mas muita coisa era desconhecida. Então, normalmente, os loucos, eles eram jogados em hospícios, manicômios, e tem um tratamento totalmente desumano. Não se entendia o que acontecia com eles, o que os levava àquele estado. Mesmo lá na França, na Europa, não era só um problema aqui do Brasil, não. O tratamento era muito desumano, e eles normalmente eram misturados, porque não havia uma classificação dos transtornos mentais, dos graus de transtorno mental. O Pinel é o primeiro a mostrar, não, espera lá, esquizofrenia é uma coisa, isso aqui já é outra, isso aqui, e assim por diante. Eles começam a fazer esses estudos. Aqui no Brasil, nós importamos da Europa a questão dos manicômios, os hospícios. Esse nome hospício, ele vem realmente de uma situação horrível. É um verdadeiro hospício, como nós falamos, ou seja, é um bando de loucos jogados lá dentro. E aqui no Brasil, nós só vamos começar a reverter essa situação com a doutora Nise da Silveira, né, que, graças a Deus, hoje em dia, já é reconhecida e homenageada aqui no Brasil, porque ela é que trouxe os estudos mais adiantados, mais avançados, para se entender os transtornos mentais. Por isso, o livro do Bezerra é muito importante, lá na época, porque o Bezerra lançou luz, e mostrando, olha, a chamada loucura, ela tem causa orgânica, que é ligada, então, a disfunções do nosso cérebro, tem causas
espirituais, que é a questão da obsessão, e tem causas espirituais orgânicas. E, inclusive, em termos, por exemplo, a depressão pode levar uma pessoa a um transtorno mental, um trauma, né, psicológico, emocional, pode levar uma pessoa ao transtorno mental. Então, é uma obra, o Loucura sob o Novo Prisma, uma obra pioneira aqui no Brasil. É uma obra pioneira para tratar essa questão da loucura, e, claro, Bezerra deixa muito claro dentro da obra essa questão do tratamento humanizado. São seres humanos, tá? E que os médicos precisavam mergulhar melhor nessa área, porque, Ronaldo, era choque elétrico, lobotomia, né, que você arranca partes do cérebro para ver se curava aquela loucura. Sim. Eram coisas assim terríveis. Que nós temos. Sem contar também, Marcos, que uma grande gama, por interesses familiares de herança, colocava os seus, não sei se você sabe, há relatos sobre isso. Verdade. Era fácil, né? Era fácil. Mas era que, gente, olha só, precisamos tirar o Ronaldo, né? Porque, né, essa herança toda do papai, que não sei o quê. Ronaldo não está mexendo com esse negócio de espíritos aí? Opa! Mandar ele lá para o hospício. Em São Paulo era muito famoso, por exemplo, o hospício do Juqueri. Aqui no Rio de Janeiro, né, o Pinel, e assim por diante. Pronto, inventaram. Aqui tinha o Pinel e o Doutor Eiras, se não me engano. Era só inventar um laudo, aí, ó, põe o familiar para lá. Aí, louco, olha, tá com transtorno. Quando nem sempre isso realmente acontecia, né? Perfeito. É bom nós termos essas visões, nós estamos falando de época que Bezerra, contar a biografia é uma coisa, e vivenciar como ele vivenciou, com as dificuldades, até porque, né, Marcos, naquela época tinha uma facilidade de, por exemplo, alguém batia a sua porta e levar ali, logo ali, né, tinha carro rápido, não tinha? Sim. Naquela época, no Segundo Império, nós já tínhamos internet, celular, não tinha nada. Rápido. Tudo rápido, né? Não tinha não, minha gente. Tinha cavalo, bonde, telégrafo, carta via correio. Na verdade, era isso que tinha. Aliás, o Rio de Janeiro ainda usava lampião a gás na iluminação pública. As ruas eram todas asfaltadas, não tinha tanto problema, não tinha enchente. Não. E as ruas, você lembrou bem as ruas asfaltadas, porque ninguém tropeçava na rua naquela época. Tá? Olha, eu fico imaginando as viagens, como devia de ser, né? De trem, a dificuldade. Gente, se contar a história é ter essa vivência de como a coisa aconteceu. E aí, Marcos, você falou muito bem aí sobre esse conhecimento dele, desse seu primeiro momento de Bezerra com o Livro dos Espíritos. E tem um relato dele mesmo aqui, ó, sobre o contato com a obra, o próprio Bezerra registrou posteriormente. Abre aspas. Deu-mo na cidade, porque quem deu o livro foi o doutor Joaquim Carlos Travassos. Foi o que deu com dedicatório e tudo para ele, né, que ele era o tradutor do Livro dos Espíritos. Aí diz, ó, deu-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Olha só, gente. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para longa viagem, disse comigo, ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando eu tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo
como se diz vulgarmente, de nascença. Olha que bacana essa introspecção dele, com esse momento, porque foi o que você falou. Antes de ser espírita, ele já fazia moralmente, eticamente, todo o procedimento em que Jesus nos legou. Eu gostaria de focar mais uma vez nisso, Marcos, para ver como é belíssimo esse homem de bem. Vamos colocar assim? Um homem de bem. Com certeza, um homem de bem. É interessante essa leitura dele, esse encontro, né, com o Livro dos Espíritos, porque é assim, ele estava lendo o livro lá no bonde e devia estar pensando assim, sim, certo, é exatamente isso que eu penso. Sim, eu sempre achei que era isso, sim, é. Por isso que ele diz, meu espírito dizia que eu já conhecia aquilo. Embora, como ser humano, fosse a primeira vez que eu fazia a leitura dessa doutrina. Que já estava nele, né? Ele só faltava encontrar realmente a doutrina, e aí ele tem esse encontro com a obra presenteada pelo seu amigo, o Dr. Joaquim Travassos. Após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, perante grande público, estimado, conforme os seus biógrafos, entre 1.500 e 2.000 pessoas, no Salão de Conferência da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, em longa alocução, justificou a sua opção em abraçar o espiritismo. O evento chegou a ser referido em nota pública pelo O País, periódico de maior circulação da época. No ano seguinte, a pedido da Comissão de Propaganda do Centro da União Espírita do Brasil, inicia a publicação de uma série de artigos sobre a doutrina em O País, na seção intitulada Espiritismo, Estudos Filosóficos. Que interessante, Marcos. É como se fosse um testemunho dele, a plateia que ali estava. Ah, sim, né? Foi o testemunho dele. Claro, sem nenhuma dúvida. E a partir daí é que ele realmente mergulha na divulgação do espiritismo, passa a trabalhar nos grupos espíritas, ele vai fazer parte dos quadros dos trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, até chegar à sua presidência, a pedidos, na verdade, né? Porque ele nunca teve a intenção de presidir a federação. Naquela época, havia um problema no movimento espírita, movimento que estava muito iniciante ainda, né? Porque havia um debate entre os que achavam que o espiritismo era filosofia e religião e os que achavam que o espiritismo era só ciência, né? Então ficou esse embate e a coisa estava toda lá enrolada, e aí foram conversar com ele. E disseram, Bezerra, você é o único que os dois grupos respeitam. É isso aí. 1880, está aqui, ó. Então, o movimento espírita na capital do país estava marcado pela dispersão de seus adeptos e das entidades. Olha só, eram os adeptos, as entidades que estavam à frente do movimento. Olha que interessante. E aí, então, quando ele vê a situação, aí ele acaba aquecendo e aceita o convite para assumir a presidência da federação. O que ele faz, então? A primeira atitude dele foi convocar todos esses dissidentes, dessa coisa toda, para conversar. E para mostrar, olha, eu não estou aqui nem para ser a favor nem de um e nem de outro. É do espiritismo. E, na verdade, o espiritismo é ciência, é filosofia, é religião. Então, nós não temos que nos digladiar aqui, que nos debater e brigar por causa disso, porque a doutrina espírita é tudo isso. E, pioneiramente, ele vai lançar o primeiro documento oficial do movimento espírita sobre bases da unificação. Começa com ele, Bezerra de Menezes, para levar os espíritas à união de esforços. Então, tudo isso começa com ele. Mas tem um assunto muito forte aqui, que já começa com ele também. Além dele ser esse divisor de águas, de trazer a unificação dentro do próprio movimento espírita, ele assumiu a presidência do Centro da União Espírita em 21 de abril a 22 de abril de 1890,
oficiou ao então presidente da República, olha que interessante, Marechal Deodoro da Fonseca, em defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas contra certos artigos do Código Penal Brasileiro de 1890. Olha, Marcos, ele estava ali firme e forte nessa liberdade de expressão já naquela época e religiosa, ou não? Sim, a República tinha apenas 1 ano de existência, né? E, claro, estava se promulgando uma nova Constituição, aí veio um novo Código Penal, né? E o governo republicano, na época, queria apagar os vestígios das questões imperiais, né? E o Código Penal vigente naquela época considerou os médiuns como curandeiros, e isso seria, então, proibido. Aí ele, então, que já tinha sido deputado e conhecia muito bem os meandros dessa situação toda, ele aproveitou que estava assumindo a presidência da Federação Espírita Brasileira e fez o ofício de desagravo, enviando o ofício diretamente ao presidente da República, para mostrar, olha, tem que mudar esse Código Penal. Quem foi que disse que médium, o passista, lá o médium do candomblé, quem disse que eles são curandeiros, que eles estão exercendo ilegalmente a medicina? Então, ele faz toda uma defesa e começa a se bater pela mudança do Código Penal brasileiro. Com certeza, a voz dele era muito respeitada. Tá? A voz dele era muito respeitada, e isso vai fazer realmente... Se bem que a lei pode não ter mudado propriamente. Sim, mas foi o pontapé do início, porque vem com Getúlio e depois a perseguição ainda, né, nesse período todo, mas a coisa já foi tomando forma, né, em relação a esse aspecto da liberdade religiosa. Com certeza, é o ápice do conhecimento. Sim, e a aplicação da lei foi abortada. Quer dizer, estava no papel, né? Mas, na prática, o governo abriu a sua aplicação, né? Porque ele tinha razão. Né? Isso. Agora, Marcos, está aí o final. Aí sim, no próximo, nós vamos falar sobre o Bezerra de Menezes desencarnado, porque agora ele vem o desencarne dele, né? Em meio a grandes dificuldades financeiras que ele passou, quer dizer, ele foi de uma vida ilibada, não tem como discutir isso, e que um acidente vascular cerebral o acometeu, vindo ele a falecer de manhã, no 11 de abril de 1900, depois de meses acamado, quer dizer, ele já vinha sofrendo, e desencarna. Não faltaram, Marcos, aqueles pobres e ricos que socorreram a família dele. Olha, porque ele foi pai de 9 filhos. E esse é um detalhe importante para que possamos entender. Então, liderados pelo senador, que ajudou a família após a morte dele, Quintino Bocaiúva, está aqui retratado. No dia seguinte, na primeira parte do país, foi-lhe dedicado um longo necrólogio, chamando-o de eminente brasileiro. Recebeu ainda homenagem da Câmara Municipal do então Distrito Federal, pela conduta e pelos serviços dignos. Inclusive, as crônicas da época dizem que uma multidão incalculável de milhares de pessoas acompanharam o féretro, um verdadeiro engarrafamento na cidade do Rio de Janeiro. São Cristóvão parou, São Cristóvão, o centro da cidade, todo mundo acompanhando o féretro até o cemitério para enterro do corpo do Bezerra de Menezes. Ele era muito, mas muito querido por todos, recebeu todas as homenagens possíveis. O Quintino Bocaiúva foi grande amigo dele, eles trabalharam juntos muito, e imediatamente, de fato, a família foi amparada, sabe? E realmente, pena que nós não temos, assim, um filme, né? Na época, né, não existia essa condição ainda de filmar, mas realmente
pelas crônicas, pelas descrições feitas, o Rio de Janeiro praticamente parou quando da notícia da desencarnação do Bezerra de Menezes. Agora, Marcos, tem aqui um relato de que ele foi um dos tradutores de obras póstumas de Allan Kardec. Bezerra foi um grande estudioso. Não era só 3 idiomas, né? Não, como ele fala no depoimento aí do Livro dos Espíritos, ele estudava todas as doutrinas, filosofias, ele tinha muito conhecimento, foi um homem de muita leitura, participava de debates, e ele chegou, sim, a fazer, então, tradução de textos, inclusive de uma obra de Allan Kardec. Caramba, pelo amor de Deus, que espírito que estava ali já, galgando, tentando ali primar pelo... Na verdade, Marcos, como podemos chamar ali o caso do espírito de Bezerra de Menezes, antes do conhecimento, ele já trazia essa bagagem, ficou latente apenas ali, que nós falamos tanto nisso nas infâncias, né? As ideias lá, das ideias inatas e tal. Foi preciso ele passar por tudo isso para dar o testemunho dele como uma prova? Seria isso? Olha, inato, sim, com certeza. Né? Desde jovem, ele já trazia isso com ele, ele já tinha toda essa percepção da realidade espiritual. Agora, encontrar o espiritismo, o planejamento foi para que acontecesse mais à frente. Ele, antes de mais nada, tinha que ser um humanista. E isso ele foi. Né? E ao estudar as diversas correntes filosóficas, as diversas doutrinas religiosas, ele foi, pouco a pouco, tendo um encontro consigo mesmo. Né? Ele mesmo foi formulando a sua visão sobre a vida e se aproximando cada vez mais dessa visão espiritualista sobre o ser e a vida. Então, ele estava, chegou o ponto do amadurecimento. Está pronto. Tanto que, quando ele lê lá no Bonde o Livro dos Espíritos, ele não tem nenhuma dúvida. É isto. Pronto. Eu só não tinha encontrado essa doutrina ainda, formulando tudo assim de forma racional, né? Tudo direitinho. Mas foi sempre o que eu pensei. E eu sempre pautei a minha vida nisso. Isso. Aí, então, encaixou de uma vez por todas, mas aí ele percebeu a importância da doutrina espírita. Então, ele vai se tornar um grande divulgador do espiritismo, fazendo palestras públicas, escrevendo livros, os artigos na imprensa. Ele não para mais. O espiritismo passa a fazer parte da vida dele. Ele se integra. E aí, eu gostaria que você colocasse aqui, para finalizarmos aqui, o tempo já é curto, porque ele introduz aí o estudo sistematizado naquela divisão que estava havendo. Olha que importância, olha que visão. O estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, está aqui retratado isso. Quer dizer, é através do estudo de fato para acabar. A causa maior é o espiritismo. Então, vamos estudar. Por que nós estamos brigando aqui por personalismo? Seria isso, ele foi no divisor de água justamente para que pegasse uma das obras, que é o mais importante, uma das obras mais importantes, o Livro dos Espíritos, como estudo sistematizado. Não é uma visão futurista dele, isso aí. Claro, o espiritismo é uma doutrina. Doutrina significa conjunto de princípios. E o Bezerra logo percebeu isso. E ele viu, olha, sabe o que está faltando aqui no Brasil, entre os espíritas? Estudo. Compreender melhor o próprio espiritismo, entender melhor o espiritismo. Então, nós precisamos ter grupos de estudo. Então, na Federação Espírita Brasileira, essa é uma das primeiras providências dele. E constituir e inaugurar grupos de estudo do espiritismo. E, claro, tem que começar pelo Livro dos Espíritos, que é a obra básica, para depois você desdobrar as demais obras. Então, ele introduz isso na federação, começa a conclamar os companheiros para multiplicar isso nos vários núcleos espíritas, em conjunto com a área da assistência e promoção social espírita, a qual ele sempre se dedicou, não apenas porque ele era médico, mas porque ele era o homem caridade, ele era o homem de bem, o homem amor, sempre assim.
Então, Bezerra também tem esse pioneirismo de mostrar aos espíritas brasileiros que, para você entender o espiritismo e bem praticá-lo, primeiro tem que estudá-lo. E aí é que começam a surgir os grupos de estudo, e hoje está aí o estudo sistematizado da doutrina espírita. Perfeito. Marcos, estamos aí no final. Segunda-feira que vem, dando continuidade, aí sim vamos falar da criança e o futuro, do livro que você nos colocou aí, não é isso? Compromissos Iluminativos. Isso, Compromissos Iluminativos. Esse vai ser o livro, que é a psicografia do Divaldo Franco. E aí nós vamos descortinar sobre esse aspecto da criança e o futuro, que ele fala, enquanto tem vida, dos escravos, sobre a educação, já falava da inclusão. E o processo da vida de Bezerra, pelo que eu vi, foi um trabalho de educação. Ele mesmo fez um trabalho de educação. É verdade. Esse é o meu pensamento. Com Entendeu? certeza. Acho que se ele tivesse mais tempo de vida aqui na Terra, eu acho que ele enveredaria via Federação Espírita Brasileira, já que ele estava à frente da FEB, ele enveredaria, assim, com tudo na evangelização das crianças. Que vai acontecer logo depois, Sim. porque, na verdade, a base foi ele. Ele já tinha essa visão. Mas aqui encarnado, não pôde. Mas desencarnado, e nós vamos ver isso, além de muitas mensagens a respeito da unificação, união e da caridade, nós vamos ver também o Bezerra de Menezes educador, o Bezerra de Menezes falando das crianças. E, aliás, né, Ronaldo, vamos já deixar aqui o convite a todos os nossos telespectadores para ler esse texto, Criança e Futuro, que está no livro Compromissos Iluminativos, mas na internet também encontra, tá? Encontra na internet a mensagem Criança e Futuro, do Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Pereira Franco, que vai ser o nosso grande foco, então, na semana que vem. Glória. Nós aqui agradecemos, Glória, que Jesus te abençoe a todos vocês. Muita paz, gratidão a todos pelo carinho e até a próxima segunda-feira. Muita paz, Tavares, grande abraço. Agradecemos a você que nos acompanhou até este momento, a você que vai assistir esse vídeo em outra oportunidade, deixando o convite para estar conosco aqui no Espiritismo Educação, toda segunda-feira, 8h30 da noite, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Dedicamos o programa hoje ao nosso venerável e querido Bezerra de Menezes. Semana que vem, nós vamos ver, então, o Bezerra de Menezes espírito e as suas falas sobre a educação das crianças. Paz em seu coração, receba um grande abraço e até nosso próximo encontro, semana que vem.